Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Under 30 a Jornada, podcast aqui da Forbes Brasil, que a gente recebe os destaques da nossa lista de jovens talentos. Eu sou Giovana Simonetti e eu tô aqui com o Gabriel Rosa, nosso destaque de design de 2025. Muito prazer te receber aqui. Prazer, tô mega feliz com esse convite, feliz com tudo que a gente vai trocar aqui. Também tô animada. Incrível, vamos. Olha, o Gabriel é arquiteto premiado, fundador do escritório Gabriel Rosa desde 2022. Em 2024, com só 22 anos, ele foi o profissional mais jovem da Casa Cor. Exato. E agora, aos 25, foi eleito Under 30 Sim. da Forbes. Olha, tudo começou a acontecer exatamente desta fase. Na verdade, todo o início da minha profissão, ele inicia muito jovem, né? Ainda na época de faculdade, quando eu decidi tomar essa iniciativa de abrir o meu escritório, eu tinha 19 anos na época. É muito novo. Então, tudo foi acontecendo, sabe, aos poucos, mas eu fui entendendo esse processo, os caminhos que iriam levando, e mais importante do que saber o que eu queria fazer, era realmente saber o que eu não queria fazer, sabe? O caminho que eu não queria seguir dentro da profissão. Eu me considero uma pessoa muito ampla, uma pessoa muito plural, eu faço muita coisa. Então, eu queria, de algum jeito, conseguir pegar todas essas minhas qualidades, seja a relação que eu tenho com a música, por exemplo, a relação que eu tenho com a moda, e tentar inserir isso cada vez mais dentro da minha arquitetura, que eu acho que foi toda essa diferença que fez eu me tornar um Forbes Under 30. Demais. E eu quero começar lá do começo, antes de você ter toda essa trajetória meteórica. Como e quando que tudo começou, de onde você veio, como que o design, a arte entrou na sua vida, como é essa relação? Olha, eu nasci em Itapevi, na zona oeste de São Paulo, quase interior. E eu sinto que parte desse meu desejo de entrar na arquitetura veio muito da minha mãe. Eu sempre conto essa história. Eu lembro que dentro de casa a gente ainda movia layout juntos, escolhia a cor das paredes, mudava quarto, desenhava quando iria ter alguma construção. Então eu sinto que a minha mãe foi me inserindo, sem querer, dentro dessa profissão, sabe? Tanto que quando chegou a fase, depois do ensino médio, de decidir o que eu queria fazer, era arquitetura. Não tinha outra profissão na qual eu quisesse ser inserido. Eu sempre fui uma criança muito artística, muito livre. Sempre gostei muito de ser expressivo, mostrar aquilo que eu estava sentindo, sabe? Então a arquitetura eu acho que é o lugar que eu consigo ainda fazer isso, de forma que as pessoas possam ser tocadas, de alguma forma eu consigo mudar a vida delas, sabe? E não era algo que era reprimido, era incentivado. Totalmente incentivado. E olha que engraçado, na faculdade eu descobri que era o sonho da minha mãe ser arquiteta. Então eu lembro que quando eu estava fazendo ainda a inscrição, ela falou, eu queria muito ter sido arquiteta, porque ela realmente sempre gostou muito de fazer isso, sabe? Sempre foi uma pessoa muito ativa dentro desse meio civil. Que legal. E aí, vendo você agora, ela deve... Olha, eu falo que tudo que eu vivo hoje é uma realização para mim e para ela. Tudo que a gente vive, não só para ela, mas para toda a minha família. Eu acho que hoje poder exercer aquilo que eu amo e poder olhar ela e ver que ela tem orgulho de tudo isso que eu tenho construído, me deixa muito feliz da carreira que eu tenho construído. Legal. E que legal que você teve apoio para seguir essa carreira, né? Esse caminho da arquitetura. Então, sempre foi algo que você tinha na cabeça. Sim. Na hora de prestar o vestibular, foi a coisa que você Era a minha primeira opção. Minha segunda opção, acredito, era jornalismo, porque eu me considero uma pessoa muito comunicativa. Eu gosto de ter esse contato, sabe? Mas quando a gente deu certo de passar em arquitetura, foi incrível. Não me arrependo de nada. Nada. Acho que deu certo, deu né? Deu super certo, também acho. E você abriu seu escritório antes mesmo de se formar. Sim. Que eu acho que é algo que demanda coragem, né? Sim. Como é que você decidiu tomar esse passo e como que você conquistou esse mercado tão cedo, atraiu clientes de peso? Eu sinto, e hoje eu tenho quase certeza, na verdade, que pra gente tomar algumas decisões na nossa vida vem muito de algo que nos falta. E eu lembro que na época ainda que eu era estagiário, eu sempre fui essa pessoa muito expansiva, no sentido de sempre querer mostrar minha opinião, mostrar a minha arte. E eu sentia que, de alguma forma, trabalhando em outros escritórios, isso era podado, às vezes, pelo estilo que o escritório entendia a arquitetura, pelo estilo do cliente, então eu não conseguia, de alguma forma, me sentir inserido naquele lugar. Então eu comecei a pensar, já que eu não posso fazer por essas pessoas, vou fazer para mim. Foi aí que, em 2022, eu comecei a captar projetos de amigos, pessoas da minha família. Só que eu nasci na geração Z.
Então, já ligado em tecnologia, sempre trabalhei muito forte meu posicionamento e meu Instagram. De forma que as pessoas realmente conseguissem ali olhar o meu posicionamento não verbal e entender quem eu era, o que eu estava fazendo, qual é a minha linguagem de arquitetura, sabe? Então, eu pegava os projetos, mostrava todo o meu processo, mostrava o mood board, mostrava que o cliente estava querendo resolver da dor que ele tinha, realmente sanar um problema real, sabe? E o público foi se conectando para aquilo. E eu sinto que a virada de chave foi realmente quando as pessoas começaram a solicitar orçamento automaticamente pelo Instagram. Eu lembro que chegou uma fase que eu ainda trabalhando no escritório, eu precisava sair para atender o telefone para responder meus clientes. Foi aí que tudo foi afunilando, de forma que eu sentia que eu precisava demandar mais tempo em cima desse negócio, porque era o que eu queria seguir para a vida, e eu não podia dividir o meu tempo. E eu decidi, assim, em 2022, depois de uma conversa com a minha assessora, que é a Luana, que hoje é meu braço direito dentro do escritório e na vida, quem cuida da minha carreira. E decidi, assim, realmente, conversando com ela, falei, cara, eu acho que é o momento, estamos em um momento super especial. E ela super me apoiou, me incentivou e falou, Gabi, você sabe o que você quer, você tem isso muito claro, seu posicionamento é muito claro, e vamos junto, conta comigo. Foi aí que tudo começou a acontecer, depois desse momento. E foi tão engraçado porque eu acredito muito em energia. E na forma que as coisas vão se moldando, né, em cima daquilo quando a gente deseja realmente fazer. Porque eu lembro que 3 meses depois que eu pedi essa possível demissão e abri o escritório oficialmente, em 2022, deu 3 meses eu estava sendo convidado para palestrar na Pinterest, para falar de arquitetura e bem-estar. E isso tudo por conta de todo um projeto que eu tinha feito ainda na época do meu TFG na faculdade, que eu fiz um núcleo de desenvolvimento para pessoas negras, é o núcleo Amândula. Então, os caminhos foram se tomando assim naturalmente, sabe? Os degraus foram se construindo. Então, mas você sempre muito determinado. Muito determinado, muito determinado. Eu sou uma pessoa que quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu trabalho muito para que isso aconteça. Eu não perco meu tempo com algo que eu não sei que não vai dar certo. Se de alguma forma entra na minha cabeça, eu vou fazer isso não só por mim, mas por todas as pessoas que trabalham comigo, pela minha família, por quem acredita no meu trabalho, sabe? Eu até costumo falar disso até, estou dentro de um mood board, porque esse momento aqui, de ser um Forbes Under 30, de estar aqui com você, conversando nesse podcast, já esteve nesse meu mapa dos sonhos. Eu já projetei isso em alguma forma, em algum momento da minha vida, sabe? Então, saber que tudo pode acontecer de alguma forma, eu acho que só me deixa mais empolgado para tudo que vem pela frente, sabe? E você comentou de ter um posicionamento muito claro e, de certa forma, uma assinatura. Sim. Como que você explicaria essa assinatura para alguém que não te conhece? Eu costumo dizer que a arquitetura, ela primeiro precisa nascer de uma intenção. Quando uma forma é só uma forma no sentido de um quadrado é um quadrado, um retângulo é um retângulo e você concorda com isso. Mas aquela forma não existe uma intenção, então ela é só uma forma vazia. Quando a gente pega e para conversar com o cliente, entender primeiro as necessidades dele, o que ele quer, o que a gente pode transformar a vida dele partindo de arquitetura ou design, a gente consegue realmente fazer uma intervenção direta na casa do cliente ou de qualquer outra marca que a gente venha trabalhar. Mas como eu consigo construir isso e ter uma linguagem autoral? Das minhas experiências da vida, da música. Então, como a música entra nessa questão do projeto? Muito da sensação. Às vezes é um posicionamento de uma poltrona que eu coloco. Gabriel, mas e a moda? Como você atrela isso aos projetos? Às vezes é numa silhueta, na composição de tecido, num grapeado. Como que eu vou combinar 2 tipos de tecido e fazer isso dar certo? Às vezes eu consigo entender o que o cliente quer olhando realmente pela forma que ele se veste. Porque geralmente a forma que a gente se veste, a maneira que a gente lida no dia a dia, diz completamente como a gente vive. Como é a nossa casa, entende? Então, a gente percebe também que a arquitetura tem esse poder, não só de melhorar a nossa vida no dia a dia, mas também a forma como a gente se comunica com as pessoas. Por exemplo, essa mesa, ela tem esse formato mais arredondado porque ela realmente convida as pessoas a essa interação. Talvez se fosse uma mesa quadrada, muito rígida, a gente ficaria mais inibido. Então, é nesses pequenos detalhes que a gente vai percebendo, sabe? O quanto o design tem esse poder de transformar as coisas. Total. E como a sua assinatura foi recebida pelo mercado? Você sente que teve uma boa aceitação? Eu digo que eu tive muita coragem. Eu lembro que na minha primeira mostra, que foi a mostra que eu estrei com 22 anos, que foi a Casa da Cor São Paulo, o processo criativo foi muito tranquilo para mim, no sentido de, era minha estreia. Na época eu pensava, né, cara,
Eu preciso me impressionar com o meu trabalho. Eu não quero a aprovação de terceiros, porque até então a gente ainda está acostumado a ver muita coisa que a gente consegue ver em qualquer outra loja, em qualquer outro showroom. Total. Então eu falei, o que o Gabriel vai se orgulhar de ver daqui 5 anos o primeiro projeto que ele fez numa Casa Cor? Foi aí que eu comecei a estudar. Todos os meus projetos, em todas as mostras que eu participo, seja Casa Cor ou qualquer outra, sempre tem uma pessoa que eu digo como centro do ambiente, como conceito. Ou uma pessoa, ou um lugar, enfim. Eu sempre uso esses lugares para contar a história de coisas que se pareçam comigo, sabe? E no meu primeiro ano de Casa Cor eu fiz um lavabo e eu contei a história da tribo Imba, que é uma tribo que é da Namíbia. E lá eles têm uma conexão muito forte com a terra. Tanto que as mulheres e os homens, eles eles pegam, na verdade, um mineral vermelho da terra, mistura com um óleo, que é o otji, que forma como se fosse uma lama, e eles passam na pele e as mulheres no cabelo, e eles são realmente vermelhos. Então, toda a base do meu projeto foi nessa cor. E eu lembro que as pessoas entravam no ambiente e falavam assim, uau. Porque é contemporâneo, é moderno, você conseguiu inserir essa cultura aqui dentro, a gente consegue ver aqui realmente o que você está querendo dizer, mas eu trago isso de forma muito, muito atual. Eu não quero que fique nada caricato, sabe? Eu quero que as pessoas realmente vejam um design através dessas contextualizações que eu tenho, sabe? E o mercado aceitou de uma forma porque eu acho que eles conseguiram ver o Gabriel, ver a minha autenticidade, sabe? Em cima daquilo que eu queria apresentar. Você acha que aquele foi o momento definitivo na sua carreira? Total. A Casa Cor? Não tenho dúvidas. Tanto que nesse mesmo ano, nós ganhamos o prêmio de melhor ambiente na nossa categoria. Então pensa, você é um arquiteto recém-formado. Acabou de chegar. Não, me formei em 2023. 2024 você está estreando na Casa Cor São Paulo, que é a principal mostra da América Latina, e você ainda ganha um prêmio. Na minha cabeça, naquele momento, sabe... Quando passa um filme... Não cai a ficha. Não cai a ficha. Tanto que até hoje, quando as pessoas falam... Nossa, você ganhou um prêmio. Eu falo, eu ganhei o prêmio. Sabe? Porque realmente foi o resultado de muito trabalho. Um resultado de algo que eu e a minha equipe acreditou muito para fazer acontecer, sabe? Então, todo esse reconhecimento eu acho que sempre vem de onde você consegue demonstrar a sua autenticidade, ser você, entregar aquilo que você acredita pro mundo. E você diz, né, que você ocupa lugares que historicamente não foram pensados para pessoas negras. Como que você garante que essa presença não é só momentânea, que realmente gere uma mudança estrutural? Eu sinto que o mercado da arquitetura hoje ainda é muito elitista. Não tem como nós falarmos que não, porque ainda acontece muito isso. A quantidade de arquitetos pretos acabam sendo muito menores do que arquitetos brancos. Mas isso eu vejo que é um erro estrutural da profissão. Porque se a gente fala no Brasil, a gente fala da maioria da população negra. Arquitetos, a maioria negros. Mas como a gente consegue inserir esses profissionais dentro desse meio? Às vezes é uma oportunidade. Eu falo pra você que o que fez o Gabriel Rosa ser o Gabriel Rosa de hoje foi realmente ter alguém que acreditou no meu trabalho e alguém que me deu uma oportunidade real. Porque é muito frustrante nós vermos as empresas, as grandes marcas, falarem dessa questão de esqueci a palavra, gente. Representatividade? De representatividade, mas uma representatividade que só no papel funciona. Como que a gente trabalha a representatividade dentro da nossa empresa aqui no real? Qual a forma que a gente está trabalhando a representatividade dentro do mercado do design? Não é só colocando pessoas negras para serem recepcionistas desses espaços. Não é só colocar as pessoas negras como as pessoas que estão ali subservientes àquele espaço. Eu acho que o mais ideal é realmente você... Cara, se você é um artista... Eu tô aqui fazendo uma mega exposição. Deixa eu te dar uma oportunidade, coloca sua obra aqui. Vamos trabalhar em cima disso, trabalhar sua autoimagem, dar voz a isso. Porque às vezes você tá mudando a vida de uma pessoa por um sim que você tá dizendo, sabe? Então acho que o mercado, ele começou a abrir os olhos para isso. Não digo que essa mudança já aconteceu. Nós temos ainda um longo caminho para percorrer, muita coisa para mudar, mas isso já é um começo. E eu falo que, de alguma forma, depois que eu estreiei, que eu comecei a aparecer no meio, eu recebo muitas mensagens no meu Instagram de alunos, profissionais falando: Gabriel, obrigado por estar aí e abrir as portas, porque agora a gente vê que é real. Porque eu pego por mim, eu não tinha em quem me espelhar. As minhas referências eram
era pessoas de fora, porque aqui dentro era muito difícil ver. Então, poder fazer parte dessa mudança e ser a pessoa que está abrindo a porta é de uma potência muito grande para mim, sabe? E às vezes você precisa que alguém da própria elite te dê uma chance, né? Exato. Como lidar com isso? Deve ser complicado no sentido de não é só você entregar um bom trabalho. Uhum. Porque falar de um bom trabalho é só a gente olhar o mercado e ver que as pessoas pretas realmente estão entregando um trabalho incrível. Seja na arte, seja na música, seja no audiovisual, seja no jornalismo, seja na arquitetura, em qualquer área. A gente consegue se destacar. O problema é que ainda existe essa barreira estrutural que nos impede de cruzar essa porta. Só que aquilo que eu digo, enquanto um consegue passar por ela, a gente abre o caminho para vários outros. Mas a gente ainda necessita dessa aprovação, sabe? Por isso que eu acho que é muito importante a gente realmente se posicionar, realmente a gente aparecer, realmente cada vez mais as pessoas influentes falarem sobre isso, para a gente conseguir ter uma visão geral do mercado e como que a gente pode também, de alguma forma, ajudar para essa mudança e não só falar sobre, sabe? Sim. Ser o primeiro também carrega o seu fardo, né? Exato. Não só sendo como representante, mas pessoalmente para você, como foi ser o primeiro? Em que peso isso demandou de você? É uma responsabilidade. É uma responsabilidade porque você carrega com você o medo de frustrar outras pessoas. Porque a partir do momento que você dá as caras ali para aparecer realmente, ser o porta-voz daquilo, as pessoas esperam de você coisas grandiosas o tempo todo. E a gente é humano. A gente não vai estar performando 100% todos os dias. A gente não vai estar todos os anos entregando uma mostra perfeita, um projeto surreal que vai para todas as revistas do Brasil internacional, não. Mas eu sinto que é realmente essa mudança das pessoas enxergarem, tipo assim, cara, ele é o Gabriel referência, mas ele também, cara, vai ali no restaurante, é humano e vai estar ali sentado na calçada, tranquilo com os amigos dele, sabe? Entender que a gente tem construído algo muito sólido. Eu entendo que pra gente é sempre mais difícil chegar em tais feitos. E a gente sempre toma muito cuidado pra construir algo realmente que seja fixo, sabe? Só que entender que no meio desse caminho a gente vai errar muito. No meio desse caminho a gente vai se frustrar muito. Mas isso não pode ser impeditivo pra fazer a gente parar, entende? Tem que ser, eu acho que, o motivador pra te levar mais além ainda, sabe? E não dá pra ser um mártir o tempo todo, não né? Não dá. Você é o... Não tem como. Gabriel humano. Exatamente. E em 2025, você denunciou publicamente um episódio de racismo. Qual que é o desafio de ser uma voz ativa contra esse preconceito no mercado de luxo? Como? Tendo coragem. Eu já disse sobre isso e repito sem medo. Eu acho que é a coragem. Realmente de se passar por uma situação dessa, denunciar, porque hoje existe lei que nos protege de alguma forma sobre isso. Mas melhor do que isso, eu digo que é você não ter medo de ser você em qualquer que seja o lugar. Não ter medo de aparecer. Ah, mas Gabriel, aqui nesse lugar que eu estou só tem eu de negro. Não se sinta. Seja. Porque de alguma forma, se você está lá, você tem mega potencial para estar lá. Então, realmente, ser uma pessoa que crie nas pessoas a curiosidade delas saberem quem você é. Não pela sua cor, mas saber, nossa, o quão interessante essa pessoa é, que vai me causar a curiosidade de saber quem ela é, o que ela faz, sabe? Então, eu acho que hoje eu digo muito e tento motivar o meu público ao máximo e inspirar essas pessoas a realmente se posicionarem de forma muito clara, sem ter medo de ser quem elas são. Seja você preto, seja você uma pessoa indígena, branco, enfim. Eu acho que quando você é autêntico e quando você tem certeza de quem você é, dos lugares que você quer chegar, nada pode te parar. Vai existir ocasiões como esse, mas não vai ser isso quem vai fechar a porta para você, sabe? E olhando para trás dessa sua trajetória meteórica, qual que foi o seu maior aprendizado? Resiliência. Eu acho que a gente precisa ter muita resiliência, no sentido de se esforçar todos os dias para ser melhor, todos os dias, o máximo, às vezes o triplo, sabe? Mas ao mesmo tempo, acreditar naquilo que você colocou no seu coração, sabe? Como eu disse para você, que estar aqui hoje é a realização de um mood board que eu coloquei, de algo que eu escrevi.
o que me faz acordar todos os dias é saber que eu não vou voltar mais pro lugar de onde eu vim. E eu preciso ter a resiliência para me manter nesse lugar. Mesmo sabendo que nada vai fazer eu voltar para aquele lugar. É aquele medo da escassez. Isso não existe na minha cabeça, para mim. Porém, eu preciso me manter firme em prol daquilo que eu quero para mim. Eu não preciso da validação de terceiros. Eu não preciso da aprovação de terceiros. Como eu quero me ver daqui 10 anos. O que eu quero pro futuro. O que eu espero. Qual o legado que eu quero deixar. O que o Gabriel Rosa tem deixado para arquitetura. Mas não só para arquitetura. Vamos até tirar agora do profissional. O que eu vou deixar para os meus amigos, para minha família, como vão lembrar de mim? Como você quer ser lembrado? É basicamente essa pergunta, sabe? Então essa força de realmente acreditar e seguir firme em prol daquilo que eu acredito. E isso é uma maturidade bem além da sua idade, né? Da onde vem isso? Não sei explicar para você. Eu acho que eu sempre fui essa pessoa muito madura, mas eu acho que é realmente por esse motivo de ter muito claro na minha cabeça quem eu queria me tornar, seus sabe? Sonhos. Eu sou muito ligado à minha fé, ao que eu acredito, e isso me dá muita força para seguir além, sabe? Então, de alguma forma, existem lugares que eu vou que as pessoas perguntam, nossa, Gabriel, mas como você reagiu estando com tal pessoa, estando em tal lugar? Pra mim é tão normal, na minha cabeça é tão tipo assim, gente, eu já me vi aqui. Pra mim isso aqui é normal. Então, de alguma forma, eu acho que essa maturidade vem muito da forma que eu respeito a tudo que eu construí. Então, se eu respeito tudo que eu construí, eu preciso que as pessoas entendam também a minha história de forma que eu não construí isso aqui do dia pra noite. Eu não me tornei Under 30 em 2025. Todo o trabalho que eu venho fazendo desde 2022 vem me colocando no Under 30, sabe? Então, e ainda mais estar, como eu disse, estar como destaque dessa sessão, ainda mais sendo design, arquitetura, enfim, é realmente a porta para que muitos outros igual a mim venham e vão estar aqui em outros podcasts, eu tenho certeza. Lindo. E eu perguntei do maior aprendizado, eu quero saber o maior erro que te ensinou. O maior erro. Eita, que pergunta boa. A gente sempre fala As coisas boas, não né? O maior erro, tá? Pressa. Eu acho que teve um momento da minha vida que eu tive muita pressa de alcançar. E foram os momentos que nada aconteceu. Hoje eu vejo, com a maturidade que eu construí também, que a pressa, às vezes, ela vai realmente ser a inimiga da perfeição. E dentro de uma profissão e dentro de algo grandioso que você quer deixar, você tem que entender que tudo é um processo. E você tem que aprender realmente a curtir o processo. Porque às vezes uma coisa vai passar tão rápido que, cara, você não vai nem lembrar de como aconteceu. Então, peraí. Se eu tô errando aqui, é porque de alguma forma o caminho que isso tem que me levar é totalmente diferente. É como se fosse uma estrada. Às vezes você tá seguindo uma estrada e vai te jogar para uma outra direção, e às vezes não é porque aquela direção vai ficar mais longa, é porque realmente talvez nessa outra direção não vai ter pedra, não vai ter buraco, e vai ser você vai chegar mais tranquilo. Então eu acho que a pressa foi trabalhar a pressa foi algo que foi um aprendizado muito grande para mim. Controlar a ansiedade. Calma, tudo vai se construir. Você só tem 25 anos, sabe? Só 25. Então, estamos construindo. Não digo que eu estou no lugar que eu quero muito chegar, mas eu estou muito mais perto do que o Gabriel de 2 anos atrás. Muito mais perto. E isso vai continuar acontecendo constantemente. Naturalmente, constantemente. E eu quero saber como é que você se mantém motivado, como que você se atualiza, como que você se inspira. Muitas das minhas inspirações é realmente do meu cotidiano. Eu sou uma pessoa que ama assistir filme, amo ouvir música, amo estar com os meus amigos, amo ir em restaurantes, adoro visitar lugares. Então eu acho que a minha criatividade se mantém acesa realmente por ter ao meu lado essa energia muito boa de pessoas que me amam e pessoas que acreditam no meu trabalho.
Eu sou uma pessoa que, por exemplo, sou muito curioso. Gosto muito de saber o que está acontecendo fora, mas pesquiso muito dentro do Brasil. Eu sou uma pessoa que gosta muito de pesquisar, ler, ver referências, estudar materiais. Então isso já é uma coisa que eu tenho desde criança, sabe? Mas eu acho que tudo que eu construo, tudo que eu trago para dentro do meu trabalho é muito daquilo que eu vou vivendo naturalmente, sabe? Até da nossa própria experiência aqui. Certamente desse lugar de hoje vai acontecer em algum momento, um lugar que eu vou lembrar dessa referência e vou pegar, sabe? Então eu acho que eu vou armazenando tudo aqui dentro do meu drive interno. Em algum momento específico eu vou resgatando, sabe, esses pontos. Teve alguma coisa que te impactou mais recentemente? Você fala, eu quero usar isso em algum trabalho futuro. Cara, eu sou apaixonado, não recentemente, mas eu sou apaixonado pelo desfile do Apartamento 03, que foi aqui em São Paulo, no São Paulo Fashion Week, que foi um desfile que ele trabalhou a cor azul. Esse ano, para uma das mostras que eu iria participar, eu iria falar sobre o Atlântico. Buscar mais a fundo em relação à cor azul. Né? O Atlântico, como eu disse para você, todas as mostras eu uso sempre para contar uma história. O Atlântico, ele foi a rota principal dos navios negreiros, falando da travessia. Então eu queria falar desse ponto, só que não falar dessa travessia e do Atlântico olhando para o lugar da tristeza, da escassez, como as pessoas geralmente se remetem a isso. Mas eu queria realmente falar da travessia, porque foi de lá que saiu religiões, espiritualidades, música, artes, saiu conceitos, formas. Então, esse desfile ele me marca muito porque o Luiz, ele consegue atravessar de alguma forma a moda usando os volumes, os tecidos, o brilho é muito específico na minha cabeça. O brilho foi um desfile assim, é muito bizarro, de lindo assim, você consegue olhar e você fala, cara, eu estou arrepiado com esse desfile. Então, acho que esse desfile em específico me marcou muito, além de ser uma marca que eu sou completamente apaixonado. Legal, queremos ver. Eu vou te mandar depois, você vai amar, tenho certeza. E você tem, né, o seu projeto de ajudar pessoas começando a carreira. Queria que você... O que você... Refazer essa pergunta. Você tem seu projeto que ajuda jovens, né, começando a carreira. Se você pudesse dar um conselho, ou você dá conselhos, né? Qual o principal que você poderia dar para esse jovem? Não ter medo, eu acho, de ser autêntico em cima daquilo que você acredita. Certamente, isso eu repito 100% em tudo que eu faço. O Arquimétodo, que hoje é o curso que eu tenho, que é a metodologia para arquitetos, recém-formados, pessoas que estão iniciando essa forma na área da arquitetura, é realmente moldar as pessoas. Tudo que eu ensino lá não é uma receita de bolo. Não adianta as pessoas que entrarem lá acharem que vão pegar isso, vão replicar. Não. Lá realmente eu acho que o encontro da sua autenticidade, no ponto de você mostrar para o mercado quem é você. Porque a diferença minha do alcance que eu tomei foi realmente mostrando para o mercado aquilo que eu acreditava. Não sendo inserido por mercado e sendo consumido com o que as pessoas já faziam. Porque às vezes, você colocar esse copo aqui em cima é o seu diferencial. Vai ter pessoas que vão usar. Mas o mercado não vai saber disso até o momento que você comunicar sobre isso. Você se posicionou. Entendeu? Então, eu acho que é esse trabalho da gente ir praticando. Como que você se comunica com o seu cliente? Qual a forma que você está implementando o projeto para a sua equipe? Mas não fica só aí. Como as pessoas que trabalham, quer dizer, as pessoas que te acompanham no Instagram, no seu LinkedIn, no Pinterest, enfim, qualquer outra rede social, como que você está comunicando isso, a sua verdade para essas pessoas? Elas estão se comunicando com você, arquiteto, ou com você, empresário? Porque existe também uma balança que a gente precisa saber equilibrar. A pessoa, o Gabriel, que é empresário, e o Gabriel, que é o arquiteto ali, a mão criativa dentro do escritório, sabe? Então eu sinto que o Arquimétodo, é um presente. Eu acho que é um presente que eu posso devolver para as pessoas tudo aquilo que eu fui construindo. Que, querendo ou não, no início eu não tive ninguém que falasse assim, olha, esse é o caminho das pedras, faça isso. Foi uma construção que eu e minha assessora pensamos muito juntos assim, para que realmente esses caminhos, coisas que nós vivemos hoje, que essas portas fossem se abrindo, sabe? Então poder devolver isso para as pessoas e fazer com que elas vejam com outros olhos que é possível chegar em qualquer lugar, para mim é realmente assim um presente. Tô devolvendo de volta aquilo que o universo, que Deus me deu, sabe? Uhum. E quero falar de futuro agora. O que a gente pode esperar de Gabriel Rosa para 2026? Muitas coisas, mas eu digo muitas coisas no sentido de
eu sempre me preocupo muito em entregar um trabalho de muita qualidade. E como eu disse, eu sou uma pessoa muito expansiva, eu sou uma pessoa muito plural. Vou até dar um spoiler para você. Gostamos. Nós vamos assinar uma coleção agora de joias com uma marca super maravilhosa, inclusive desse broche que eu estou usando. Lindo. Então é algo muito interessante você ver os leques que se abrem. Eu mesmo sendo formado como arquiteto e urbanista, sabe? Então, sou designer. Sai agora minha coleção com a Breton também, minha coleção de mobiliários. Mas eu quero conseguir trabalhar ainda mais a minha forma criativa. Quero começar a migrar também um pouco mais, já está acontecendo, mas cada vez mais para a comunicação. Tenho sentido esse ponto muito importante, essa procura dentro do mercado. O jornalismo aí vindo aos poucos. Mas eu sinto que, além de tudo isso, eu quero que as pessoas enxerguem uma verdade que elas não conseguem enxergar em outro lugar, sabe? E acreditem naquilo que eu estou construindo, sabe? É isso. E em 5 anos? Em O que você quer conquistar? Em 5 anos... No seu mood board, o que tá? Nossa, meu mood board, meu Deus, tem muita coisa. No meu mood board, eu quero conseguir migrar minha profissão para o exterior. Tenho muito essa vontade de fazer essa migração. Então, em 5 anos, já quero estar lá. Já quero ter uma margem maior de clientes lá. Quero estar me conectando com marcas lá, porque dentro do Brasil a gente já está construindo algo muito legal. Já construímos algo muito legal. Vamos manter isso, ainda mais, reforçar cada vez mais. Mas eu acho que agora dá esse outro passo. A gente já está começando, na verdade. Pro exterior vai ser algo muito maior. Em cima daquilo que eu quero, que eu não posso falar aqui por enquanto. Mas de algo muito maior que eu vejo assim, que quando acontecer todos vocês vão saber. A forma que eu vejo é como se passasse na minha frente aqui assim agora, sabe? E que tudo está nos levando para isso. Não tem nada que nos impeça de alcançar esses feitos. E eu acho que os nossos caminhos têm se cruzado para chegar lá. E para finalizar, o que você quer deixar de legado? Eu quero deixar de legado uma pessoa de verdade que conquistou o mundo sendo quem ela é. Sendo verdadeiro, sendo real, entregando para o mundo a arte que ele me deu de presente, sabe? Uma pessoa plural que usou de todos os meios, usou de tudo aquilo que ele entendia como real e moldou uma carreira incrível, que seja uma porta para que muitos outros venham, que seja um caminho de muita luz, muita verdade, e que as pessoas consigam se enxergar através de mim. É isso. Lindo. Amei te ouvir. Eu amei esse muito papo. Muito inspirador. Muito obrigado. Tá manifestado. Exato, você é prova disso. Muito, muito obrigada por estar aqui. A gente tá com a sua revista, com essa Amei. Foto maravilhosa. Eu amo essa foto. Que eu vou precisar que você assine. Precisar não, quero muito que você assine para deixar de presente aqui pra gente. Agora. Meu Deus. Eu vou deixar um recadinho. Olha que chique. Gabriel Rosa. Foi. Muito obrigada. E o nosso podcast, a lista do Under 30, é apresentada pela Johnny Walker, que te dá de presente uma garrafa. Linda. Pra você levar pra casa. Obrigado. Vamos brindar. Você merece vários brindes. Sim, merecemos. Obrigada, Gabriel. Eu que agradeço pelo tempo, Prazerzaço. oportunidade. Nos vemos em breve. Estaremos aguardando ansiosamente pelas suas novidades. Muito obrigado por isso. Esse foi mais um podcast Under 30 da Jornada. Obrigada por acompanhar até aqui e até a próxima.